Tudo bem? Olha só, o STF no dia 25/6 liberou o porte de droga até 40 gramas, taxando esse condutor de usuário. Essa liberação por parte do STF tem causado discussões em todo o território nacional. Discussão até justa, porque muitas pessoas acreditam que não vai beneficiar nada essa medida. Outros acreditam que falar só em efeitos negativos também não é verdadeiro. O que eu acho, na minha opinião, é que você prender um cidadão que é usuário ou uma cidadã que é usuária porque está portando uma pequena quantidade de maconha, condenar não sei quantos anos de cadeia é uma coisa. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Você teria que ter outras medidas, né, punitivas para essas pessoas. Não prender um cidadão e condenar ele a alguns anos de cadeia, porque nós sabemos que o nosso sistema penitenciário não é essas coisas. Quem é viciado em droga for preso vai continuar viciado, porque lá ele vai ter que usar a sua droga. Isso nós sabemos, porque quando a polícia resolve fazer um baculejo, como é conhecido no meio deles, encontra muitas drogas. As pessoas vendem drogas, os presos têm celulares, até porque nós vimos aí as notícias que nós recebemos, né, todos os dias pelos jornais, televisão, rádios e pela rede social, de crimes sendo cometidos dentro do próprio presídio. Pessoas que estão lá dentro com celulares, autorizando que as pessoas fora, né, os comparsas fora, façam crimes de qualquer natureza. Então, gente, eu acho que você tem que ter uma discussão e medidas, porque a Lei 11.343 de 2006, ela diz que o juiz que tem que ter a opinião dele no caso, né, da apreensão do cidadão, né, da apreensão da droga. Fica a critério dele tomar a decisão que ele achar que deve ser tomada. Com essa medida do STF agora, há algumas dúvidas. Primeiro, quem vai continuar vendendo droga? O traficante. O que é que ele vai fazer agora? Fazer delivery. As trouxinhas de 40 gramas, colocar os aviãozinhos, como é chamado o povo que ele bota na rua para vender. E se a polícia pegar aquele cidadão naquele momento ali, tem que liberar porque ele é apenas usuário. Essa medida vai apenas ajudar o tráfico, eu acho. Mas também vai facilitar, né, para os usuários que estavam sendo condenados à prisão por causa de 20, 10, 15 gramas de maconha. Então, se você tiver um traficante perto da sua casa e se você tiver um local que seja propício a fazer esse delivery, isso vai continuar e agora solto. Você não pode tomar uma decisão só nesse sentido sem procurar saber como vai ser vendida a droga. Porque se a droga fosse vendida numa farmácia, se a droga fosse vendida, né, oficialmente, aí você podia até ter um controle melhor. Mas como não é, graças a Deus não é, os traficantes vão ser beneficiados, não tem a menor dúvida disso, gente. Não tem a menor dúvida disso. É uma medida que gera polêmica e tem que gerar polêmica. A polícia, alguns policiais são contra, algumas pessoas que fazem combate a drogas também. Agora você precisa ter medidas. Você pega um cidadão com 30 gramas de droga, ele não pode ser pegar, tal, tomar droga e mandar ele embora. Coloca ele para cumprir medidas socioeducativas. Agora, o que falta no país
é um trabalho do governo federal, estadual e municipal, todos juntos, para melhorar a vida daquele que está usando droga. Porque o cidadão, às vezes, eu vi até uma reportagem outro dia de uma médica que estava há 3 anos usando crack, era médica, 4 filhos, deixou a família para ir para ruas. Então é preciso que isso exista no país. É preciso que exista uma política de tratamento. Porque muita gente quer sair e não consegue. Até porque o tráfico não permite que eles saiam. Vai abastecendo e ele não consegue, né? Os amigos todos são drogados, aí oferecem, e as pessoas não conseguem sair disso. E a gente vê que o tráfico cada vez melhora para eles no mundo inteiro. Drogas através de voos, drogas através de voos oficiais, droga através de transporte marítimo, aéreo, terrestre, está tudo aí. Então, eu acho que você tem que ter critérios para combater o uso de droga, porque isso não faz bem a ninguém. O uso de droga, a venda de droga só faz bem a quem vende. E o uso não faz bem a quem usa. Quem usa droga acaba com a vida. Já diz o nome, droga. Droga. É a mesma coisa de quem é alcoólatra. O cidadão que é alcoólatra, muitas vezes a família fica doida para poder recuperar. E infelizmente não consegue, porque o incentivo a que ele beba mais é muito. É a mesma coisa da maconha, do crack, da cocaína e outras drogas aí que existem, que você quer se livrar e não consegue. Enquanto o mundo, e não é só no Brasil não, gente, enquanto o mundo inteiro não conseguir criar uma política forte, determinada, uma política social, com critérios, com pessoas, né, que vivam aquilo ali diariamente para salvar esses usuários, medidas dessas não vão dar resultado. Porque quem quer usar droga, rouba dentro de casa. Olha, teve um caso de uma pessoa, não vou dizer o nome, claro, que o filho roubou o congelador, aquele congelador de alumínio que antigamente as geladeiras tinham. Quando a mãe chegou em casa, a geladeira estava lá toda sem nada, o congelador tirou o congelador e levou para vender para alumínio, para comprar droga. Os usuários às vezes cometem o próprio assassinato dos pais, roubam, a polícia pega, né, a família fica desesperada, somem, ficam no meio da rua tortos, sem saber dizer o que é que está acontecendo. Isso tem que ser muito, mas muito cuidado tem que ter do governo. O governo tem que dar importância a isso. Você vê em São Paulo, na Cracolândia, é uma pena. Pessoas completamente alucinadas, acabadas por causa do uso de droga. Então, é uma situação que tem que criar uma política, mas uma política muito séria para combater isso. E continuar combatendo o tráfico muito forte. Porque se você não continuar, você não vai resolver nada com essa medida do STF, como não resolveu com a medida, com a Lei 11.343 de 2006. Mas resolveu o quê? A cada ano a coisa aumenta. Aqui em Salvador, ali na Rua de Independência, tem uma Cracolândia. Você vai lá, a droga ali corre solto. Então, eu não sei até que ponto essa medida do STF vai. Eu acho que só para mim resolver uma coisa que eu achava injusta. Você prender um cidadão porque ele é usuário. E ele ir para dentro de um presídio e acabar a vida, porque quando chega lá dentro para ser condenado 3, 4 anos, sai pior. Um ou outro que sai porque cometeu por um momento de felicidade, mas aquele que comete
crimes, né, constantemente, ele sai pior. Então, se você não fizer uma política pública, forte, determinada, com todos os governos, todos, municipal, federal, estadual, criando medidas para combate à droga, ao usuário, ao vício. Para que você combata a venda de droga, é preciso que você combata o vício, o uso. Porque enquanto tiver o uso forte, os traficantes vão vender. Para ele, quanto mais gente usar, para eles a venda aumenta. Então não é combatendo só o tráfico que vai resolver. Porque o Brasil não tem condição de combater tráfico para acabar. Não existe isso. A política das fronteiras é fraca ainda, né? A polícia não consegue, nos estados, nos municípios, combater. Os traficantes estão cada vez pior, com armas muito mais poderosas, com um esquema montado muito mais forte, porque eles têm dinheiro. Eles montam organizações poderosíssimas, toda arrumada, com todos os critérios, né? Como se fosse uma empresa normal, e bem montada, com pessoas competentes para fazer isso. Com advogados, com contadores, com tudo, com todos os profissionais que fazem isso diariamente. Você vê isso na televisão todos os dias, ok? Então é uma discussão, eu vou botar esse assunto aqui com vocês, eu estou lendo muito sobre isso, mas eu queria fazer só esse vídeo porque está dando muita notícia, muita polêmica e as pessoas achando que deve incriminar o cidadão que é usuário, não é por aí. Não é por aí, porque para ele, sendo condenado, a sociedade não vai ter ele de volta. E quando ele sair, vai ser pior. Então porque ele vai ficar lá viciado dentro da cadeia, usando à vontade, e quando sair, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, ok? Um grande abraço, até outra oportunidade. Não se esqueça de deixar seu like, nos seguir aqui e dar a sua opinião. A sua opinião para a gente é importantíssima, porque a nossa opinião, o nosso comentário precisa que vocês abasteçam com a opinião de vocês. Um grande abraço, até outra oportunidade.